para que a gente tenha consciência de tudo isso e, como disse aí a Elvira nas palavras de Nelson, que a gente consiga amar os nossos irmãos negros pelo que eles são e não odiar pela cor da pele, que as pessoas têm e mostram o que são pelos seus atos, né? E não pela cor, pela forma com que aparentam para nós, né? O que vale é a essência e o que elas verdadeiramente são nas nossas vidas. Então, são com essas reflexões que estaremos trabalhando durante toda a semana. Já gostaria de parabenizar os nossos alunos que são protagonistas, que estão aí à frente das ações que a escola organiza, né? E que eles estão organizando junto com a gente, que estão aí à frente de tudo isso. Né? E hoje temos o Rodrigo, o Igor, né? A Sofia e o José Elias, que estarão protagonizando esse momento da tarde de hoje. Então, é só desejar sucesso e parabenizar todos os envolvidos, tá bom? Tenho muito orgulho de tudo isso. Muito obrigada. Rodrigo. Sofia, a apresentação da próxima equipe. Sim. Boa tarde a todos. Só um minuto, eu fiquei um pouco nervosa. Acontece, né? A apresentação da equipe da Olimpíada Nacional de História, né? Que está na sua 12ª edição em 2020, e iniciou a primeira fase com 17,4 mil equipes inscritas de todo o país, e é composta por 6 fases, e sendo esta a final, está com 421 equipes na final. E o Ceará foi o estado com maior número de equipes finalistas. Dentre elas, destacam-se a equipe dos Tomásios, formada pelos alunos Igor Martins, do Nascimento, do 2º D, Gabriel Elias Moreira, do 2º A, e José Elias de Araújo Amorim, do 2º A também. E que convidamos para apresentar a Maria Tomásia de Oliveira, uma mulher além do seu tempo, que é homenageada pela equipe. Gente, desculpa. Elvira, Francisco, eu tentei colocar aqui no chat, não consegui. O pessoal não está conseguindo assistir no YouTube, os professores também não estão conseguindo acompanhar, e aí a gente vai fazer como? Vamos migrar eles para o Meet? É interessante, né? Pelo menos os que couberem, e a gente vai tentar ver se melhora aqui a qualidade do YouTube. Pois é, lá travou na sua fala, e aí ninguém mais conseguiu assistir nada, né? Desculpa interromper, porque o pessoal pedindo para me falar e eu não consegui falar por mensagem. Então, pede lá para colocar nas turmas o link do Meet, o pessoal aí do grupo de humanas, por favor. Pronto, o pessoal de humanas posta o link, né? A gente pode aguardar um pouquinho ou prossegue? Acho que é melhor aguardar um pouco. É melhor aguardar.
Pronto, podemos reiniciar, então. Eu acredito, eu vi aqui, sim, nós já temos aí 93 pessoas, o pessoal está entrando aí já. Eu acho que vai faltar vaga, viu? No YouTube tinham mais de 90, teve um momentinho. Elvira, quem criou o link do Meet deve habilitar o chat para poder as pessoas conseguirem escrever. É o Francisco Melo. Nós já chegamos no 100. Já habilitou, ok. 101. 101, coube. Mas eu acho que vai ficar faltando ainda, viu? Só no YouTube já tinham mais de 90 alunos quando começou. Vamos reiniciar, né? Então, se for para entrar aluno, assim, eu fico morrendo de pena, mas eu prefiro sair da minha vaga para um aluno. Pois é, ai, dá dó demais esse negócio de ser só 100. Dá, mas eu prefiro deixar eles assistirem com muita dó, mas... Elvira, olha, o pessoal do YouTube só ouviu sua fala e nem ouviu completo. Não ouviram o Rodrigo, não ouviram a Sofia. Vamos começar então a partir do Rodrigo. Vamos, Rodrigo, meu querido, reiniciar. Seria mais... da web aula. Naquele momento, né, eu estava dando sequência à fala da professora Elvira, e, como eu vinha dizendo, bem-vindos, né, a essa primeira web aula da Semana de Humanidades e Transdisciplinaridade. Desde já nós agradecemos a presença de todos que estão participando aqui agora conosco. Vale lembrar que durante a fala dos convidados, os comentários pertinentes ao tema, assim como as dúvidas, poderão ser colocados no chat e depois poderão ser compartilhadas e solucionadas pelos convidados, assim como também a inscrição para a fala poderá ser feita também neste mesmo espaço. O link de frequência será postado daqui a alguns minutos e vocês podem prestar atenção no chat que eu irei colocá-lo para vocês assinarem. Não percam esse link, eu vou publicar algumas vezes para que ninguém fique sem assinar. Então, eu convido a diretora Franciana para acolhê-los. Boa tarde especial aos alunos, boa tarde aos professores, em especial aos professores de Ciências Humanas que estiveram aí à frente desse trabalho da Semana da Consciência Negra, né? Junto com os professores das demais áreas, conseguiram elaborar uma semana bem criativa, bem importante, cheia de reflexões acerca do tema, né, que é a consciência negra, que essa é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm, e assim, fazem com que a gente reflita e que valorize as nossas origens, por quê? Porque todos nós temos descendentes ou somos, né, negros de origem, dessa origem. Então, assim, que a gente consiga refletir sobre isso durante essa semana, que a gente consiga aprender muito com tudo isso que foi elaborado, que eu tenho certeza com muito carinho para vocês, alunos. E a gente deseja que seja uma semana de sucesso. Parabeniza também os alunos que estão sendo protagonistas, né, nessa semana, que estão aí à frente, mediando os debates, também apresentando trabalhos já realizados, né, aí com o pessoal que participaram da Olimpíada Nacional de Ciências Humanas, que mais uma vez eu parabenizo aí esse trio
muito estudioso, né? E, assim, é só desejar sucesso, dizer que estamos aqui mais uma vez disponíveis para tudo que vocês precisarem e que temos muito orgulho de cada um de vocês, alunos e professores. Boa tarde, muito obrigada e bom trabalho. Boa tarde. Como eu estava dizendo, eu iria abrir espaço para a equipe, os Tomásios, apresentar, e acabou ninguém ouvindo as coisas, não é? Essa equipe é da Olimpíada Nacional de História, que está na sua 12ª edição em 2020, e iniciou a primeira fase realmente com muitos números de equipes inscritas, e agora que está na última fase, está com 421 equipes. E o Ceará é o estado com o maior número de equipes finalistas. Então, e entre elas, que está destacado a equipe Os Tomásios, que é formada pelos alunos Igor Martins, do Nascimento, do 2º D, Gabriel Elias Moreira, do 2º A, e José Elias de Araújo Amorim, também do 2º A, que convidamos para apresentar o Maria Tomásia de Oliveira, uma mulher além do seu tempo, que é homenageada nessa apresentação. José Elias. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos começar. Maria Tomásia Figueira Lima, ela nasceu em Sobral no ano de 1826, filha de uma tradicional família de Sobral. Ela foi uma das cofundadoras e primeira presidente da Sociedade das Cearenses Libertadores, que tinha como objetivo reunir mulheres influentes e importantes para argumentar a favor da abolição. Elas compravam com seu próprio dinheiro e buscavam recursos para comprar e assinar cartas de alforria, e conseguiram até o apoio de Dom Pedro II nessa iniciativa. Maria Tomásia destacou-se na luta pela abolição, contradizendo paradigmas e estereótipos que ainda regem. Sendo branca e de família tradicional, buscou a justiça e o correto. A aristocrata se fez presente à Assembleia Legislativa no dia 25 de março de 1884, no ato da assinatura oficial da libertação dos escravos no Ceará, que assim tornava-se como exemplo e inspiração para o restante da nação. Então, a gente escolheu esse nome, a gente quis representar ela, que a gente queria dar... Meu Deus. A gente queria representar a imagem dela. A gente queria... Vou recomeçar, desculpa, gente. Tô nervoso. Boa tarde a todos. E hoje se requer, pelo que ela fez, essa importante personagem da história com a sequência, reconhecimento da sua luta pela abolição da escravidão aqui no Brasil. Ela se destacou por estar na linha de frente do problema e por querer acabar com a escravidão no nosso município vizinho. Parece que o Ico está com probleminha de internet aí, eu vi.
parece que travou o áudio do Igor. José Elias, o Gabriel, pode dar sequência, por favor? Então, eu vou continuar a fala do Igor aqui, ele estava com um probleminha aí de internet, e a fala dele, em geral, consistia em falar sobre o legado de Maria Tomadas atualmente. Hoje se requer, pelo que fez essa importante personagem da história cearense e brasileira, maior reconhecimento de sua luta pela abolição da escravidão, tanto no Ceará como no Brasil em geral, se destacando à frente daquelas com este mesmo objetivo, mesmo no contexto da época, sendo retirada do cenário escravista ao ponto de vista da abolição. Ou seja, ela estava fora do cenário daqueles que lutavam, ela não era escrava, ela não era negra, ela era rica, ela era formada. E mesmo assim, essa aristocrata, ela lutou pela abolição e pelo correto. Muito bem, a equipe Tomásios, apresentando a sobralense Maria Tomásia de Oliveira, né, uma mulher além do seu tempo, uma mulher do século XIX, aristocrata e abolicionista. Então, essa história que não está no livro didático que a gente tem na escola, mas essas mulheres, esses homens, né, existiram e foram muito importantes em luta pela igualdade étnica no nosso país, tá? Parabéns aos meninos. A gente lamenta, né, aqui os transtornos provocados pela questão da internet, lamentamos muito, né, isso prejudica muito a qualidade do trabalho, mas nós somos aqui brasileiros, a gente não desiste fácil, a gente vai continuar aqui, pedindo que você continue conosco, em breve a gente vai disponibilizar o link da frequência, mas vamos aproveitar mais a aula, tem muita coisa boa para a gente refletir, para a gente ver, para a gente aprender. E a gente passa, então, a fala para o mediador. Rodrigo. Para dar sequência, nós vamos continuar com a professora Laurinda, que vai enriquecer ainda mais esse nosso momento, com as contribuições da biologia na construção dos conceitos de raça. Laurinda, né? Laurinda Lima, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, UES, especialista em ensino de ciências da natureza, matemática, em gestão escolar e coordenação pedagógica pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, e professora de biologia da Rede Estadual de Ensino, aqui na nossa Maria José Coutinho. Boa tarde, meu povo. É um prazer estar aqui com vocês. Vou projetar aqui a minha tela. Opa! Hoje a tecnologia está pregando peças na gente, né? Mas vai dar tudo certo. Inclusive, eu vou, nesse momento, acompanhar só a minha apresentação, tá bom? Porque se eu entrar no celular, é uma vaga, né, de um aluno que eu vou estar tirando. Então, se houver algum problema durante a minha fala ou algum outro questionamento, aí vocês me avisam no microfone, tá bom, Elvira? Rodrigo, porque eu não estou vendo o chat. Eu vou ficar vendo apenas a apresentação. Já está na tela de vocês? Já está visível, Laurinda. Pronto. Muito obrigada, Rodrigo. Então, pessoal, nossa apresentação, né, nós inicialmente pensamos em falar da construção do conceito biológico de raça humana. Porém, né, aí nos nossos estudos, nós, digamos, lembramos, né, a gente já havia estudado isso, mas lembramos que não existe raça do ponto de vista biológico, raça humana do ponto de vista biológico. Então, nós renomeamos nossa apresentação para a desconstrução desse conceito biológico de raça humana, já que atualmente, né, depois de diversos estudos, a gente veio a essa conclusão dessa não existência de raça humana do ponto de vista biológico, certo? Então, primeiro a gente vai trazer essa construção que foi feita ao longo dos anos, né,
principalmente ali no século XIX. Antes já existia essas diferenciações em relação a tom de pele, aspectos físicos e comportamentais já, mas mais forte a partir do século XVIII, século XIX. Então, a gente tem aqui como embasamento essa citaçãozinha, né? Embora a ciência não seja o campo de origem dos mandamentos morais, ela tem um papel muito importante na instrução da esfera social, pois ao mostrar o que não é, ela liberta, ou seja, ela tem o poder de afastar erros e também preconceitos, né? Uma citação dos dois autores do artigo que a gente tem como um dos principais embasamentos para a nossa apresentação de hoje, né? Pena e Bishop. A gente sabe, né, e conhece do ponto de vista zoológico, né, que é um ramo da biologia, que existem raças de animais. O ser humano é um animal, né, somos mamíferos, bem como cães, gatos, entre outros, mas diante da zoologia, né, considera-se raça um sinônimo para subespécie, né? Então você observa diferentes raças de cães, de gatos, cavalos, entre outros animais. São caracterizadas pela comprovada existência de linhagens distintas, né, diferentes, dentro das espécies. Portanto, para a delimitação de subespécie ou de raças, a diferenciação genética é uma condição essencial, ainda que não seja só isso suficiente para designar raças, tá? Então, o ponto de vista genético é extremamente importante para que a gente possa dizer que esse indivíduo aqui é de uma raça diferente desse, certo? Lá no século XIX, né, como a gente mencionou, não se tinha ainda conhecimentos aprofundados no ramo da genética. Então, na época, as raças humanas eram, pelo menos, aí divididas nessa hierarquia que eles colocavam como hierarquia evolutiva, certo? Colocava-se os brancos nórdicos, né, aquele povo branquinho, lourinho, do olho claro, como o topo da pirâmide evolutiva, certo? Você teria o topo, os mais evoluídos, aqui. No intermediário dessa pirâmide, os morenos mediterrâneos, inclusive mestiços, e na base dessa pirâmide, como menos evoluídos, os negros, os asiáticos e os ameríndios, né, onde estamos, vamos dizer assim, o povo das Américas, né, os índios americanos. Esse conceito de raça humana era utilizado para explicar as diferenças entre os povos, né, assim como acontecia com os outros animais, e era associado à cultura, à forma de pensar, e cada raça teria uma aparência específica e habilidades particulares que outra não teria, certo? Então, a ciência tentava, com esse conceito, justificar a expansão colonial europeia, a escravidão e também o genocídio de populações com menos poderio militar, né? E aí, no século XIX, surgiu uma teoria, né, chamada de teoria da eugenia. A teoria da eugenia foi elaborada por um inglês, o Francis Galton, um cara extremamente inteligente, primo do Charles Darwin, né, que propôs a teoria da evolução das espécies, e derivada dessa teoria do Darwin, ele dizia que, na teoria da eugenia, dizia que as pessoas, né, de maior... vou modificar aqui minha forma de explicar, tá? O conceito da teoria da eugenia pregava que as características físicas, mentais e comportamentais poderiam ser melhoradas na população ou empobrecidas, tá? Dependendo das raças, e isso influenciaria as futuras gerações. Então, ele pregava uma seleção, Darwin colocava em sua teoria da evolução a seleção natural, né? Só que essa seleção natural do Darwin, ela era aleatória, né? Acontecia ao longo de muitos anos, e as espécies novas surgiriam a partir de espécies ancestrais. O Galton, ele estava propondo um direcionamento da evolução humana com base na seleção das características mais desejadas, né? Como força física, inteligência, beleza. Ele era um cara encantado em descobrir como é que a beleza e a inteligência eram passadas de geração para geração. Então, era uma forma que ele via de fazer cruzamentos, né, como a gente chama reprodução,
em biologia, né, fazer cruzamento entre indivíduos mais aptos, né, de melhores características, com a eliminação dos menos aptos ou mais fracos, vamos dizer assim. Então, ele queria melhorar a raça humana, mas direcionando de acordo com essas características que ele tinha como melhores. O Galton, né, ele foi o principal colocador aí da teoria, ele elaborou a teoria da eugenia e considerava uma eugenia positiva. Para ele, a seleção natural humana poderia acontecer a partir de casamentos arranjados. Então, eu tenho uma moça linda, inteligente, de boa família, né, de família rica, e aí quero que ela é minha filha, eu quero que os meus netos sejam bonitos e inteligentes, também, né, abastados de dinheiro, que saibam administrar as posses e as terras. Então, eu quero que ela case com um cara no mesmo padrão. Então, eles arranjavam esses casamentos visando essa continuidade de características que ele colocava como características positivas, né, características superiores. E nos Estados Unidos, né, uns anos depois, surgiu a eugenia negativa, tá? Uma variante. A eugenia negativa propunha, né, impedir, tá? Olha a diferença. Não é que eu vou só focar no que é bom. Eles queriam focar no que é bom, mas impedindo que as pessoas que eles consideravam inaptas, né, de características que eles colocavam como negativas, né, negros, pessoas com deficiência, pobres, que essas pessoas não se reproduzissem. E aí, lá nos Estados Unidos, eles faziam isso, inclusive, de maneira forçada, era forçado. Algumas pessoas não tinham opção, eles simplesmente esterilizavam essas pessoas. Então, a eugenia negativa teve como seu berço os Estados Unidos do século XIX. Essa teoria da eugenia, né, levou a alguns desdobramentos. Na Inglaterra, ficou mais na eugenia positiva, nessa questão de arranjar casamento. A partir aí da primeira Revolução Industrial, os ricos, eles abraçaram essa teoria do Galton. O pessoal mais pobre, o pessoal humilde da zona rural inglesa, foi para a cidade atrás de emprego, não conseguiu, então a cidade estava lotada de gente, né, de menos posses, então eles abraçaram essa ideia e aí incentivavam os casamentos arranjados, tanto de acordo com característica física, como também comportamental e socioeconômica. Vocês têm aqui a imagem do Galton, esse é Francis Galton, e temos também aqui a logomarca, né, do programa de eugenia, né? Eles diziam assim: a eugenia é a direção própria da evolução humana, como uma árvore retira seus materiais de muitas fontes e os organiza em uma unidade harmoniosa. Então, eles tinham várias ideologias, vários programas. Nos Estados Unidos, a eugenia negativa foi amplamente difundida. Então, tinha cartazes, tinham clubes, né? Aqui vocês têm a capa de uma revista do início ainda do século XX, com a manchete, né? Devemos reproduzir ou esterilizar os defeituosos, né? As pessoas com deficiência, com as características indesejadas. Eles faziam concursos para escolher a família mais apta, né? Que vocês têm uma imagem do Kansas, em 1920, para ver qual a família tinha melhores características. Então, eles tinham concursos para isso. Haviam também clínicas que mantinham registros com as características físicas, comportamentais e também socioeconômicas das famílias lá nos Estados Unidos. Então, eles conseguiam ver quantos filhos daquele casal nasceram com deficiência, quais eram os mais inteligentes, faziam teste de QI. Então, eles levaram muito a sério essa história da eugenia negativa. Eles queriam, de fato, acabar com as características que eles tinham como negativas, né? Características não boas para a população. Na Alemanha, né, o nazismo na Alemanha teve forte influência da eugenia praticada nos Estados Unidos. Então, lá na Alemanha, eles acreditavam que a raça ariana era superior, e eles inseriram tanto a eugenia negativa quanto a positiva nas suas leis. Então, eles apoiavam casamento arranjado, proibia casamento de judeus, de arianos com judeus ou de outras raças, incentivavam o aborto de criança mestiça. Então, além dos horrores que a gente estudou já sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, esterilização e morte de pessoas que eles consideravam inaptas, para que a raça ariana, né, dominasse, né, fosse superior. Eles, durante a Segunda Guerra, inclusive, eles incentivavam o estupro das mulheres
dos locais onde os soldados alemães iam ocupando e faziam propaganda mesmo, mostrando que os soldados eram limpinhos, que eram bem arrumados, para que as mulheres deixassem e quisessem ter filhos com eles. Eles incentivavam muito isso. Aqui uma imagem bem interessante de um bebê ariano, que eles faziam um concurso também para ver as crianças mais bonitas da raça ariana. E essa criança, na verdade, nem é da raça ariana, né? Vamos colocar assim, era uma criança judia, que foi inscrita no concurso, ganhou, virou garota propaganda, só que ninguém sabia que ela era judia. Todo mundo achava loirinha, do olho claro, padrão, né, bem alemão da raça ariana, mas era uma criança judia. Então, eles deram um tiro no próprio pé. Só depois se descobriu que ela não era ariana pura, como eles colocavam, né? Era uma criança judia. Inclusive, ela é viva, mora nos Estados Unidos, é professora de química, esse bebê da foto. Ai. Opa. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou seguir. No Brasil, pessoal, Brasil aí... Muito bom, muito bom. Obrigada. No Brasil, o povo já tinha aquele negócio de imitar o europeu, de imitar o norte-americano. Então, se viu esse babado da eugenia acontecendo na Europa, e aí a galera quis adotar aqui também, né? Vamos seguir, vamos acompanhar. Então, no Brasil, surgiu com o Renato Ferraz Kell, ele trouxe esses conceitos, ele tinha clubes, né, voltados à eugenia, onde eles se reuniam para conversar sobre o assunto, né, tinha boletins, né, jornais que falavam sobre a eugenia, muito também incentivado pelo Renato Kell. Inclusive, o Monteiro Lobato, né, um autor extremamente conhecido, ele é, assim, assumidamente racista, né, todo mundo sabia, muito racista. Ele era integrante do clube de eugenia e muito amigo desse cientista do Renato Kell. Tinha também os concursos de beleza, né, primeiro concurso de eugenia, olha aí a imagem, lá em São Paulo, o pessoal fazia... São Paulo, como era um grande polo de maior população, né, no país, então muita coisa acontecia lá. Essa é uma imagem do concurso que aconteceu lá. E houve também a tese do branqueamento, então surgiram políticas de incentivo ao branqueamento da população brasileira, né? Lembrando que já haviam sido abolidos escravos na época, então essa tese se constituiu num processo de eugenia no qual a população brasileira iria se europeizar-se, né? Tentar adquirir o padrão físico e comportamental dos europeus. E aí tinham 3 fatores principais influenciando. Começou-se a incentivar, né, a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, inclusive o estado de São Paulo pagava passagens, então franceses, italianos vinham para o Brasil em busca de trabalho, e aí vinham de navio com passagem paga pelo governo brasileiro. Estímulo à miscigenação, ao contrário da Europa, que lá eles queriam arranjar casamentos para que o pessoal ficasse dentro daquela pureza, né, de suas características. Aqui, o pessoal queria era misturar mesmo, né, arranjar os casamentos para que fosse diminuindo e se extinguindo a população negra e pobre, né? Inclusive, o terceiro ponto aqui é o abandono da população negra. A galera não ia dar atenção, não ia dar apoio, né, desse pessoal que era escravo e passou a viver em situação de abandono depois da abolição. Propagandas incentivando aí o branqueamento. Nos Estados Unidos, inclusive, até hoje, ainda tem o conceito de raça politicamente operacional na lei. Alguns estados dizem que se você tiver uma gota para 8, né, 1/8 de sangue negro, você é legalmente negro. Mesmo que você seja bem branquinho, do olho azul, você tiver 1/8 de sangue negro, você é considerado como negro. Tá? E na Europa, ainda hoje, existem números altíssimos de aborto de crianças que, ao nascer, né, vão apresentar síndrome de Down ou outras deficiências. Então, ainda é muito presente. E para desconstruir esse conceito, né, a gente vai trazer
por ponto de vista genético, né? Naquela época, século XIX, início do século XX, não se tinha conhecimento aprofundado de genética. Não sei como é que está o meu tempo, estou falando muito rápido. Então, hoje a gente já sabe um pouco mais sobre a nossa origem, né? Então, a origem do homem moderno é muito recente, do ponto de vista da evolução. Existem duas linhas de evidência que analisam a diversidade genética e também a análise, né, o comparativo entre os diversos espécimes humanos que foram encontrados, né, dos fósseis. Então, nossa origem seria africana, né, o homem moderno tem como berço a África e data aí de menos de 150 mil anos. Então, somos bem jovens, né, nosso padrão atual de homem moderno é bem jovem. Então, acredita-se que aí por volta de 100 mil anos atrás, alguns grupos de homens, né, grupos humanos primitivos, saíram da África, né, em direção a outros continentes e foram matando, né, dizimando em seu trajeto, né, os homens de Neandertal, né, que são o Homo sapiens neandertalenses, né, o homem de Neandertal. Foi encontrado recentemente o homem de Erto, que seria o Homo sapiens mais primitivo, mas o mais próximo ao Homo sapiens sapiens, que é o homem atual, o homem moderno. Ele tem traços intermediários. E as nossas características atuais do Homo sapiens sapiens só teria surgido há cerca de 50, 40 mil anos atrás, né? Então, a evolução humana, ela não é linear, ela não segue uma setinha, tá? Ela não vai numa setinha. Existiam ali, ao mesmo tempo, várias espécies de hominídeos, né? De seres humanos, de espécies diferentes, porém, por algum motivo, há algumas explicações, a gente foi se sobressaindo, né? O Homo sapiens sapiens foi se sobressaindo em relação aos anteriores. Aqui é uma pequena ilustração, um site muito bacana, que mostra as nossas raízes, né, evolutivas, considerando as análises genéticas. Então, nós estamos aqui, e esses são os nossos parentes, né, que hoje não existem mais. São espécies diferentes. Eu vou pular essa parte para não demorar muito. Então, quem nós somos hoje, né? Nossa espécie é a espécie Homo sapiens. Se considerar a subespécie Homo sapiens sapiens, e dentro da nossa subespécie, tá, a variabilidade genética, né, a diferença de DNA é de apenas 3 a 5%, certo? Então, se eu comparar com a variabilidade genética de determinadas raças de cães, eles têm muito mais diversidade no DNA do que nós, entre nós mesmos, tá? Apenas 3% do nosso genoma expressa produtos gênicos, né? Então só 3% é visível, digamos, fisicamente, que você consegue mostrar no seu fenótipo. 97% não se expressa, mas se estuda através de técnicas de análise de DNA, e só gêmeos que são idênticos, aqueles que são oriundos de um óvulo e de um espermatozoide que se divide e formam 2, só eles possuem DNA igual. O restante posso ser igualzinha ao meu irmão, ou podem ser duas irmãs iguaizinhas, elas não vão ter o mesmo DNA se não forem gêmeas idênticas, tá? Sempre vão haver variações. Aí a gente traz um estudo de 1972, do Richard Lewontin, não sei se é assim que pronuncia o nome do rapaz, né? Ele compilou na literatura científica 17 variações, são chamadas de polimorfismos, né, genéticos clássicos, incluindo o grupo sanguíneo, alguns tipos de proteínas e de outras enzimas, referentes a diferentes populações. Ele catalogou 8 raças, né, vamos dizer assim, 8 raças, que estão aqui mostradas, e comparou esses genes, essas variações, entre essas raças. Nesse comparativo, ele observou que apenas 85,4% da diversidade dessas variações estudadas ocorreu entre indivíduos de uma mesma população. Então, dentro de uma população, eu consigo ter uma variação muito grande de características, né? Na mesma raça, né, populações da mesma raça, ele tem apenas uma variação de 8,3. E 6,3 entre as chamadas
raças diferentes. Então, a variação é maior em pessoas de mesma raça, numa mesma população, do que em pessoas de raças diferentes. Ele conseguiu constatar isso. O mais recente, de 2002, do Rosenberg, ele estudou 1.056 indivíduos de 52 populações definidas pela origem geográfica, tá? Analisando aí 4.199 alelos diferentes. Ele constatou que 77% estavam presentes em todas as populações. Então, 47% desses alelos estavam presentes em todas as populações que ele analisou, de todos os locais. Então, são alelos comuns, né? São genes comuns. Eu tenho esse gene, a pessoa que mora lá no Japão tem o mesmo gene que eu. Já seria uma raça diferente da minha, tem o mesmo gene. Na África, a mesma coisa. Apenas 7% dos alelos estavam presentes somente em uma população, né? E quase a maioria das vezes eram populações africanas. Ele coloca assim, né, que os resultados são completamente compatíveis com a origem recente do homem moderno na África. Além disso, eles calcularam que 93 a 95% da variabilidade genética estava contida dentro da mesma população e não em raças diferentes. Então, aí faz a pergunta, né? Se a gente tem essa quantidade de DNA compatível, né, igual, mesmo entre essas raças diferentes, por que a gente tem tantas variações, principalmente em relação à cor da pele? Né? Então, olhando apenas para a cor da pele, a gente coloca ela como uma característica genética muito especial. A cor da pele é condicionada por diversos tipos de gene e é muito sujeita à seleção natural. Então, ao dividir a variabilidade genética relacionada à cor da pele de todas as pessoas do mundo, vamos colocar assim, observou-se que 88% da variação ocorria entre regiões geográficas. Então, a cor da pele também está relacionada ao local onde essas populações de homens vivem, né, de Homo sapiens. 12% apenas de variação dentro das mesmas regiões. Então, se eu moro num determinado local, a variação minha é de 88% em relação à de outros, que moram num local diferente. Então, a cor da pele como eu disse, muito influenciada por fatores geográficos. Quais são os dois fatores que mais influenciam, né, nessa adaptação de cor? Então, nós temos como principal a exposição aos raios ultravioleta. A gente sabe que na nossa pele tem a melanina, que sua quantidade ser variável de acordo com o tanto que a gente se expõe ao sol, né? Você pode ficar com a pele mais escura ou mais clara. E aí os genes vão ser influenciados também por essa exposição. Se eu me exponho muito, né, aos raios ultravioleta, eu vou estar destruindo o ácido fólico. Então, isso é um fator que influenciou nessa diferenciação de cor de pele. Se eu me exponho pouco aos raios ultravioleta, eu vou ter uma diminuição na produção de vitamina D, que vai levar ao raquitismo e a uma tonalidade também de pele diferente. Então, as populações humanas que vivem em regiões com maior quantidade de raios ultravioleta têm determinada tonalidade de pele, né? E quem mora em regiões com menos incidência de raio ultravioleta desenvolveu uma tonalidade de pele compatível com essa quantidade de raios a que é exposta. Não que ele tenha desenvolvido, mas como Darwin propôs, né, a seleção natural, foram selecionados os indivíduos com os genes mais aptos a viver naquele ambiente. Então, os mais adaptados permaneceram nessas regiões, os menos adaptados foram se extinguindo ao longo dos anos. É por isso que na região da África, as pessoas têm maior quantidade de melanina na pele, então tem a pele mais escura. Por exemplo, quem mora em regiões de menos incidência, como na Europa, que é menos incidência de raio ultravioleta, a tonalidade de pele é mais clara. Então, vai de acordo com as regiões geográficas, como já mencionei. Dentre todas essas falas nossas, né, de estudos, temos 3 conclusões, tá? A observação de que a espécie humana é muito jovem, seus padrões migratórios são amplos demais, o homem se espalhou muito para permitir uma diferenciação e também uma separação em diferentes grupos biológicos que pudessem ser chamados de raças.
Segundo ponto, o fato de que as chamadas raças compartilham grande maioria das variações genéticas, como foi apresentado. E o terceiro ponto, né, apenas 5 a 10% da variação genômica humana ocorre entre as supostas raças, né? Vamos colocar assim. Então, não é uma variação muito grande para que eu possa separar e dizer que existem raças humanas do ponto de vista biológico. Então, no fechamento aqui, né, as evidências levam à conclusão de que raças humanas não existem, tá? Do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico, não existe raça humana. Nós somos Homo sapiens, da espécie Homo sapiens, subespécie Homo sapiens sapiens. Todos, independente se eu sou da África, da Ásia, da Europa, da América, se eu sou índio, se eu sou negro, somos Homo sapiens, tá? A raça humana. Então, não existem raças humanas. É raça humana e isso. Nossas referências, tá bom? Quem quiser dar uma olhadinha, fique à vontade. É muito assunto, é muita coisa. Muito difícil de resumir para expor. É muita informação. Requer um estudo, de fato, muito aprofundado. Espero que não tenha me estendido muito, tá? Obrigada. Olha que coisa linda. Esses bebês gêmeos, tá, gente? Um branquinho e o outro moreninho, lindo. Então, mais um motivo para a gente dizer que não existe, né, essa diferenciação, não existem raças humanas. Posso ter gêmeos, um nasce branquinho do olho claro e outro moreninho, né, lindo. E obrigada, tá? Nós agradecemos a fala da professora Laurinda. Falo demais, né? Nós agradecemos muito a sua fala, Laurinda, contribuiu bastante para o nosso momento, mostrando que não existem diferenças biológicas entre as pessoas, independente de sua cor de pele. Você falou muito bem, né, sobre as questões das teorias de eugenia, né, e lembrou as propostas de branqueamento da população brasileira. Isso me lembrou bastante a fala de um autor, eu não lembro o nome, infelizmente, e ele diz que só existe uma raça e ela surgiu na África. Nem branca, nem negra, amarela ou vermelha. Na face da Terra existe uma única raça, a humana. Todos nós fazemos parte dela. E agora eu passo a fala para Sofia. É muito importante para a gente ver como as teorias, justamente, de por que a gente é diferente e que, mesmo a gente sendo diferente por causa da cor da pele ou por causa do cabelo, a gente continua sendo humano, sendo essas coisas. Aí, aqui tá falando de uma apresentação do concurso Cachos Sublimes, que é sobre a apresentação de uma competição, ou era de cachos, não é?
Então, vocês puderam ver as candidatas, né, que estão concorrendo ao concurso. A Elvira pode falar um pouco sobre como acontecerá a votação. Bom, então, só lembrando que vocês ainda podem ir lá no Instagram oficial da Escola Maria José Coutinho, curtir, comentar, só precisa de um comentário, ele não é cumulativo, tá? A gente tem percebido que tem alguns posts que tem 20 comentários em sequência da mesma pessoa, então só contabiliza uma vez, tá? Mas mesmo assim vale a pena, nesse contexto em que a gente acabou de ver que só existe uma raça, né, que é a raça humana, e nós somos diversos e devemos ser tratados com igualdade, preservar o cabelo para aqueles, né, aquelas que assim desejam manter a sua origem, a sua identidade, a gente valoriza. É um fenômeno que a gente tem percebido na nossa escola nos últimos 5 anos. As meninas passaram a valorizar, aceitar os seus cachos, então a gente aproveita esse contexto de reconhecimento, né, de aceitação, de valorização de quem somos, como somos, e sermos respeitados por isso em dignidade, que a gente traz aí o concurso Cachos Sublimes. Então, 10 lindas cacheadas aí da nossa escola estão aí para apreciar e receber o voto de vocês, tá bom? Então, lembrando que a votação encerra na quinta-feira até meio-dia, porque aí a gente já vai olhar aí, ver como é que fica o resultado, e vamos divulgar na sexta-feira, e que a gente, né, novamente pede desculpa pelo que está acontecendo, mas a gente vai tentar se programar para ver o que a gente pode fazer para melhorar a nossa conectividade na nossa web de encerramento, tá bom? A gente vai esperar todos vocês e vamos trazer mais gente para assistir, vamos procurar espaços para caber todos nós na sala. Mas ainda, a gente não terminou ainda tem pauta, tá? Muito obrigada e vamos na sequência. Elvira? Oi, professor. Quebrando aqui um pouco do protocolo, mas só assim, aproveitando a oportunidade que foi divulgado aí a questão, né, do concurso dos Cachos Sublime, tá bom? E aproveitar aqui para fazer uma merchandagemzinha com relação, aproveitando, né, que nós temos aí muitos alunos que estão aqui, né, no Meet aqui com a gente, e fazer uma chamada, né, para que eles possam também estar participando, né? A gente divulgou nos grupos o concurso História em Quadrinhos, com o título Vidas Negras Importam, né? A gente está sentindo assim uma ausênciazinha, sempre foi muito competido, mas esse ano, não sei se por conta do período que a gente está vivenciando, né, assim, uma ausência das inscrições lá no link, a gente colocou no grupo, fez um videozinho chamando para essas inscrições, e aí aproveitar a oportunidade, né, dizer que também está aberta as inscrições até quinta-feira. Quem quiser fazer sua inscrição, né, vai lá no grupo da turma, os professores das extensões da área de humanas também vão estar postando lá, eu acredito que postaram ontem, depois que eu postei o vídeo, tá bom? E até quinta-feira você pode estar participando do concurso História em Quadrinhos com o título Vidas Negras Importam. E também vai estar concorrendo, né, uma camiseta como essa, tá bom? Eu vou até levantar aqui um pouquinho, não sei se vai dar para pegar, né? Ninguém solta a mão de ninguém. É uma camiseta que a gente mandou confeccionar, específica para a Semana das Humanidades, né? E o vencedor, né, desse concurso vai estar ganhando essa camiseta. Nós ainda não mandamos confeccionar porque a gente está esperando ver quem vai ser o vencedor, masculino ou feminino, e também o tamanho. Mas está valendo aí, né? E aproveitem para poder fazer essa inscrição até na quinta-feira, ok? Muito bem, professor, estava na pauta também, viu? Mas você já usou seu espaço de fala, tudo bem? Está dado o recado, pessoal, vale a pena, olha, aquele aplicativo que já constrói aquela história em quadrinho, que fica linda, então, use a sua criatividade aí, faz um bom trabalho, ainda compartilhe o seu olhar sobre essa temática conosco e ainda ganha um prêmio, né? Uma camiseta muito linda para você andar por aí, trazendo uma mensagem de irmandade, né, de entender o outro, né, como irmão, né, nem como inferior, nem superior, tá bom? Então, Isso. fica aí o convite. Inclusive, eu vou colocar o link aqui no chat,
para O quem... Rodrigo já colocou, professor. Ah, pronto, beleza, obrigado. Valeu. Valeu. Com você, Rodrigo. A Sofia faz a apresentação agora do professor. Perdão. É com você, Sofia. Voltando a falar sobre o ser humano que quer sempre ser superior ao outro, a gente vai abrir espaço para ouvir o professor Lauriane Lacerda, da nossa escola, que é graduado em História e com especialização em História e Geografia, que vai falar um pouco sobre o sistema escravista no Brasil, justamente do ser humano querer ser superior ao outro, não é? Olá, pessoal, boa tarde. Cumprimentar a todos nessa tarde de muitas informações e proveitosa, principalmente, né? E o tema que a gente vem abordando dentro da Semana das Humanidades é um tema atual, né, que traz uma problemática muito ampla da questão do racismo, do preconceito, né, de desmistificar essa questão de um ser querer ser superior que outro. Então, é nessa perspectiva que a gente vai abordar essa semana. Hoje, nossa fala é em cima disso, né? Inclusive, eu preparei um simples material para que a gente faça até um comparativo, né, em relação a essa construção da sociedade escravista no nosso país. Ela tem uma consequência muito negativa na nossa atualidade. Então, o processo de escravidão no Brasil, ele traz resquícios negativos, né? Ele deixa sequelas para o nosso povo, para a nossa sociedade. E eu trouxe como material de apresentação, tá? Eu vou estar compartilhando aqui na tela de vocês. Já está aparecendo aí. Tá? Pronto, acho que já tá aparecendo, né? Eu estou aqui em duas telas porque o microfone do meu notebook não está muito legal, não. Está aparecendo uma tela aí para vocês, tá? Só me confirme. Pronto, ótimo. Bom, pessoal, então o nosso tema principal é a estruturação do sistema escravista no Brasil, né? E em cima desse tema, a gente vai estar abordando dados atuais para que a gente tenha como base as consequências, né, que essa formação dessa escravidão no Brasil trouxe para a nossa vivência atual, né, os problemas que são causados por todo esse decorrer de tempo de escravidão aqui no Brasil. Coloquei alguns dados só para a gente fazer um comparativo em relação à questão de preconceito, à questão de racismo, à questão social, né, à questão de participação política, tá? Por exemplo, um dos temas bastante abordados, né, é a questão do racismo estrutural. De que forma isso se apresenta na nossa sociedade? E só para vocês terem uma ideia, aqui nesses dados que estão sendo apresentados, a distribuição de renda no Brasil, isso são dados, pessoal, coletados no ano de 2018, uma pessoa branca, ela chega a ter uma renda, no caso de 15,4%, tá? A mais do que uma pessoa que tenha cor preta ou cor parda, tá bom? Então, é um dado significativo. A questão do salário das pessoas que possuem uma cor de pele branca, elas têm uma tendência, tá, de estarem ganhando mais. O que justifica isso? Na verdade, não há uma justificativa
é lógica para isso, mas sim uma justificativa em cima de um processo histórico de preconceito, em cima de um processo histórico de inferioridade que a população negra e parda ela vivencia dentro do nosso país, tá? Outro dado aqui importante que eu vou estar repassando para vocês, já que vivenciamos um ano eleitoral, né, em 2018, que tivemos as campanhas para deputados, para governadores, para presidente, né, os deputados federais eleitos foram eleitos 24,4% deputados, 24,4% desses deputados, eles tinham cor preta ou parda. E 75,6%, ou seja, quase que o triplo, aliás, quase que são 4 vezes mais o número de deputados pretos ou pardos em relação aí nessa comparatividade. Ou seja, os representantes que as pessoas escolhem para a nossa sociedade, eles têm uma característica, né? Uma cor branca, desde que houve essa questão democrática no Brasil, essa escolha por representantes, né, para estarem sendo colocados nos cargos de governo, né, nos cargos de deputado, cargo de presidente, a maioria dessas pessoas são pessoas de cor branca, tá bom? Outra comparação aqui, a questão da taxa de analfabetismo. A taxa de analfabetismo, né, no geral, por exemplo, no Brasil, apenas 3,9% representa a população branca. Enquanto, quando você pega esses dados em relação aos pardos e negros, ela sobe para aproximadamente 9,1%. Então, isso mostra a questão de desigualdade de oportunidades, isso mostra a questão de desigualdade social, né? Isso mostra a questão do preconceito que fica enraizado na nossa sociedade. Isso aqui é apenas um demonstrativo da sociedade atual para a gente entrar no nosso tema, tá? No nosso tema principal. E aí, antes da gente estar trazendo essa questão das leis abolicionistas e o papel do Estado, eu vou até parar a partilha aqui, porque gosto de apresentar mais falando diretamente para vocês aqui, tá? Eu vou parar a partilha e aí eu fico só numa tela. Bom, pessoal, a escravidão no Brasil, ela surge a partir de um interesse econômico, né? A partir de um interesse econômico dos portugueses de fazer com que a escravidão ela torne-se, na verdade, um processo de crescimento econômico, né? De lucro em cima desse processo escravista. Inclusive, o tráfico no Atlântico, ele é um tráfico único que se diferencia dos outros processos escravistas que aconteceram em outras regiões do mundo, tá? Porque o tráfico no Atlântico, utilizado pelos portugueses, ele se dá por interesses exclusivamente econômicos, de fazer com que isso trouxesse lucro para os portugueses. E com base nesse tráfico de escravos que são oriundos da África, tá? O Brasil ele recebe, a partir do século XVI, aproximadamente mais de 4 milhões de escravos. Escravos estes que vieram para cá, né, a partir de 1538, onde vieram com o intuito de fornecer mão de obra para os grandes proprietários de terras, tá? Esses escravos, eles vão estar formando uma base
Eu acho que travou o microfone do Laurione, ou foi só para mim? Travou. Infelizmente, realmente parece que travou mesmo. Sociedade brasileira, essa sociedade formada. Pessoal, aqui está travando a apresentação. Vocês estão... Eu preciso que alguém me confirme. Você travou. Laurione. Veja se voltou ao normal. Vocês estão me ouvindo? Travou a sua voz, mas agora a gente está ouvindo novamente, tá? Agora sim, travou um pouquinho. Está normal agora? Tá. Pronto, retomando aqui. Então, vou retomar aqui lá do processo do tráfico negreiro. Bom, pessoal, o processo de estruturação do sistema escravo no Brasil, ele se dá por conta do tráfico negreiro, né, do interesse português em trazer escravos oriundos da África, não só para o Brasil, mas para a América. Tá? Só que um dos principais pontos de destino desses escravos era exatamente o Brasil. É tanto que alguns dados referentes ao século XVI, eles contabilizam aproximadamente de 4 a 5 milhões de escravos que desembarcaram aqui no Brasil. Tá? Esses escravos, eles vieram para suprir uma necessidade de mão de obra, pela qual, primeiramente, a gente tem os escravos trabalhando, né, nos grandes canaviais, né, para a fabricação de cachaça, para a fabricação de açúcar, né, fabricação de outros derivados da cana, certo? Mas esses escravos também vão estar trabalhando nas minas de ouro, posteriormente em Minas Gerais. Então, enfim, é um período em que a gente tem uma grande quantidade de escravos que vão estar fazendo parte de um comércio mega lucrativo para os portugueses, tá? E que a gente tem a base da sociedade, né, o processo de miscigenação acontecendo aqui, né, o cruzamento do negro com o branco, né, com o índio. Então, por isso que a gente tem uma população muito diferenciada, né? A gente não tem um padrão de cor, a gente não tem um padrão cultural único. Na verdade, a gente tem uma diversidade cultural e uma miscigenação de povos dentro do nosso país. Tanto que grande parte da nossa população ela é parda, é morena. Tá? A exemplo de mim mesmo, né? A gente tem nossas raízes fincadas a partir desse processo de miscigenação cultural. Enfim, essa sociedade, os escravos, como a gente já tem conhecimento, eles passaram por um processo de violência muito grande, passaram por um processo de subordinação social muito grande, e aí a gente vai ter que fazer um comparativo aqui entre as leis abolicionistas, né, porque a luta dos negros para que se conquistassem a dita liberdade, ela foi muito grande. A luta de muitos abolicionistas, né, perpassaram décadas, né, perpassaram aí muito tempo de luta para que isso viesse a acontecer. Mas será que essa liberdade ela realmente aconteceu propriamente naquele período de 1888? Então a gente vai fazer aqui um pequeno comparativo com um olhar mais diferenciado, tá bom? Eu vou voltar só aqui essa lâmina que eu estava apresentando para vocês. Pronto. Então, pessoal, várias leis, elas foram criadas até que se chegasse à promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, tá?
que essa lei decretava o fim da escravidão, né, no Brasil. Mas, na verdade, no século XIX, nós tivemos a criação da Lei Eusébio de Queiroz, nós tivemos a criação da Lei do Ventre Livre, nós tivemos a criação da Lei do Sexagenário, né? E, por fim, a gente teve a criação da Lei Áurea. Muitas dessas leis, elas foram criadas no intuito de estar, digamos que, prorrogando, né, o fim da escravidão no Brasil. Muitas destas leis, elas serviram para enrolar e estar enganando o movimento abolicionista. Claro, algumas delas, elas contribuíram diretamente para que alguns negros se tornassem livres, mas algumas delas, elas retardaram o fim da escravidão. E é nesse pensamento que a gente vai fazendo essa abordagem. E o papel do Estado nesse processo? Será que o Estado estava preocupado realmente com a inclusão do negro, com a inserção do negro dentro da sociedade, dos direitos que foram contestados pelo movimento abolicionista? Porque em 1888, em 13 de maio de 1888, nós tivemos a promulgação da Lei Áurea, que decretava o fim da escravidão no Brasil. E o Estado brasileiro, qual era o papel dele nesse contexto? Na verdade, pessoal, o Estado brasileiro, ele, mesmo sendo decretado a liberdade para os negros no Brasil, ao invés de se criar políticas públicas, práticas sociais, para inserir o negro socialmente no mercado de trabalho, para inserir o negro como um ser, como um cidadão social, algumas leis proibiam as práticas, né, por exemplo, de culto religioso, proibiam a questão da capoeira em áreas públicas. Então, o Estado de poder no Brasil, ele vai restringir a participação do negro dentro da sociedade, tá? Por isso que grande parte desse preconceito que se tem hoje, né, desse racismo que se tem hoje, ele vem enraizado desde um processo histórico que a gente os negros vivenciaram, mesmo após o decreto da Lei Áurea, que tornava livre os negros no Brasil. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui, né, que a gente estava trabalhando com as turmas de segunda série, a Guerra do Paraguai, é um conteúdo bastante interessante. Na época, os negros que participaram, os chamados voluntários da pátria, que se prontificaram a se tornarem soldados para defender o Brasil na guerra, eles iam na perspectiva, obviamente, de vencer a guerra, né, para sobreviver, mas na perspectiva de ganharem a sua liberdade, né, de ganharem a sua carta de alforria, que era o documento que dava a liberdade a esses negros. E quando o Brasil ele vence a Guerra do Paraguai, muitos negros retornam para o Brasil, né, retornam para o seu local de origem aqui e ganham a sua liberdade. Mas, quando eles retornam, eles têm a sua mãe, eles têm o seu pai, eles têm a sua esposa, os seus filhos, que permanecem escravos naquele período. Então, que liberdade é essa que foi cedida a esses negros, né, a esses ex-escravos, mas que, na verdade, não se tem uma sociedade que ampare toda essa problemática, né, toda essa estrutura que fica enraizada de preconceito, de racismo. Então, é algo que o Estado em si, ele não dava suporte, né? Ele não estava preocupado com essa situação desses ex-escravos. É tanto que foi incentivada uma ampla imigração para que substituísse essa mão de obra escrava, né?
que agora teria que ser uma mão de obra assalariada, e isso, os ex-escravos, após o fim após a assinatura da Lei Áurea, muitos deles acabaram partindo para uma marginalidade, ou seja, eles não tinham oportunidade de emprego, automaticamente não se tinha uma oportunidade de renda, e então o único meio era partir para um campo da marginalidade. É tanto que, se você for pegar os dados que a gente apresentou naquela tabela anterior, percebe-se que tem um dado nela que fala sobre a questão da violência, né? E até um assunto que foi trabalhado dentro do NEAB, que a violência contra um negro no Brasil, a margem de superioridade em relação à população branca, ela é bem desigual. Então, a violência ela está mais voltada à população negra, né? As oportunidades, aliás, a falta de oportunidade, ela está mais voltada também à população negra. E tudo isso se dá por conta de um processo, se dá por conta de todo um contexto histórico derivado dessa construção de uma sociedade escravista, né, da construção de uma sociedade preconceituosa, de não abrir espaço para políticas sociais que, na verdade, não é um problema de hoje, mas é um problema que vem se arrastando desde os princípios históricos do Brasil. Tá? E, por ser um tema bastante discutido Deixa eu tentar passar aqui. Pronto. Por ser um tema bastante discutido, principalmente na nossa atualidade, surge em meio às mídias, né, e acho que é de conhecimento da maioria, uma campanha, Vidas Negras Importam, por isso que foi dado como sugestão para que se colocasse como tema da Semana das Humanidades, né, onde várias instituições, né, várias associações vêm lutando para que haja uma campanha em cima dessas práticas de racismo que são colocadas, que a gente acompanha diariamente, né? Acontece muitas vezes no futebol, porque é mais visível, né? Porque a mídia ela acaba dando uma visibilidade maior, né? A questão da violência também a gente acompanha dentro das mídias. Então, a partir disso, lançou-se essa campanha, né? Vidas Negras Importam, por conta de que a nossa sociedade ela precisa se sensibilizar e mudar esse pensamento em relação a uma construção que foi feita dentro de um processo histórico, né, de preconceito, de racismo. Então, como a Elvira citou no comentário no chat, né, é preciso que a gente desconstrua muito do que foi concretizado por esse sistema escravista, né, por esse sistema de exclusão social durante muito tempo. Tá? E, para não me estender muito, eu deixei uma apresentação curta, tá? Até porque a gente já tinha a apresentação da professora Laurina, né, que deixou muito bem claro aí essa questão da desmistificação de raças, né, que foram abordados muito bem. E creio eu que essa é uma semana para que a gente aproveite esses temas que estão sendo abordados, né, para que a gente faça jus a essa campanha de Vidas Negras Importam, tá? Por ser um tema bastante atual, né, e que sirva para que a gente consiga sensibilizar outras pessoas também e que a gente compreenda esse processo histórico, né, de formação da sociedade brasileira e que a gente possa desconstruir a partir desse entendimento. Tá bom?
Nós agradecemos a sua fala, professor Laurione. Foi muito interessante poder ouvi-lo falar, compreender, né, que as leis abolicionistas não foram tão efetivas quanto nós imaginamos. Elas não inseriram, né, necessariamente os negros na sociedade, deixaram à margem e eles não puderam ter uma vida totalmente digna como deveriam, como mereciam. Agora, passando para as considerações finais, eu convido a professora Laurinda para falar um pouco, lembrando alguns comentários que tiveram durante a apresentação dela. Elvira, né, comentou que esses fatos relacionados, né, às teorias da eugenia. A professora Elvira comentou que esses fatos aconteceram na história do Brasil. Casamentos forçados, violência sexual e muitos outros. O aluno Jean Carlos também comentou: meu Deus, que mancha horrível é essa que carregamos na história, só no Brasil. Tudo motivado pelo preconceito das pessoas. Então, agora eu convido a professora Laurinda para fazer as considerações. Bem colocado, né, pela professora Elvira, aqui no Brasil teve tanto a eugenia positiva como a eugenia negativa. Como o professor Lauriane estava colocando agora há pouco, né, não houveram essas políticas públicas voltadas à população pós-abolição da escravatura, né, para incluir todo mundo. Pelo contrário, surgiram políticas visando extinguir a raça negra, colocada como raça negra, né? Eles foram abandonados. A política era justamente para branquear o povo, para branquear a população, e se usava, de fato, diversos artifícios, né? De violência sexual, de outros tipos de violência, de abandono, substituição de mão de obra. Foi, de fato, uma mancha, como colocou o Jean, muito, muito feia na nossa história. E nós devemos aproveitar o conhecimento que hoje temos justamente para desconstruir esse conceito. Somos todos iguais, biologicamente falando. A questão racial, ela é hoje uma construção social que nada tem fundamentação do ponto de vista biológico, né? Antes se usava isso para justificar as diversas violências que ocorriam, mas hoje não. Então, nós que já temos mais acesso a esse conhecimento, devemos, sobretudo, tentar mostrar para as pessoas com quem a gente convive, né? Ser essa voz para desconstruir esse conceito, para tentar diminuir esse racismo, tá bom? Então, eu agradeço muito, muito a oportunidade de falar com vocês, tá? Gostei muito mesmo. Desculpa se eu me estendi, mas é um tema que eu gosto muito, de fato, gostei muito de estudar mais sobre também. Estou aqui aberta a novos convites, viu, povo aí da área de humanas, que eu gosto muito de conversar aí com o pessoal da história, tá bom? Muito obrigada mesmo, e espero que nós tenhamos novos eventos como esse, né, para a gente misturar, sair aí da nossa zona de conforto, misturar as disciplinas, que é muito legal. Dá trabalho, né, mas é muito legal. Obrigado pelas contribuições. E agora o Laurione pode também fazer as considerações finais. Lembrando também, né, alguns comentários que passaram durante a fala dele. O Vira comentou, né, considerando que a população negra para o IBGE são os que se autodeclaram pretos ou pardos, é a maioria da população. Isso mostra que a desigualdade no nosso país tem cor. O Jean também comentou: infelizmente, o preconceito ainda existe na sociedade, todos os dias. Que absurdo. Então, o professor Laurione pode fazer as considerações finais. Só complementando aqui, eu estava lendo um material, um artigo de um professor, não estou lembrando o nome. Há estudos que indicam que na década de 1830, possivelmente tenha sido aprovada uma lei, tá? Que depois essa lei tenha sido colocada debaixo dos panos, que era uma lei que já decretava a extinção da abolição da escravidão no Brasil, mas como não era de interesse da maioria da elite brasileira, né? Até porque essa elite necessitava de uma mão de obra escravista, porque isso
trazia mais lucro para eles. E houve uma pressão muito grande dentro da Câmara, na época, né, que teria aprovado essa lei, fazendo com que ela não fosse colocada em prática. Tá? E aí o Brasil acabou se arrastando ainda muito tempo para que se colocasse e se chegasse à Lei Áurea em 1888. Então, alguns estudos, eles nos acabam trazendo surpresas, né? Porque a gente sabe que muitas coisas dependem de quem geralmente está no poder, né? Dos interesses daqueles grupos de elite que defendem principalmente os interesses de si, os interesses próprios. E a elite, a gente sabe que era uma elite branca e que defendia, primeiramente, né, o seu chão, os seus interesses políticos, e que, na verdade, as consequências disso, elas refletem diretamente na sociedade atual que a gente vive, né? E, de antemão, aqui, agradecer a todos que participaram, né? Principalmente aos que aqui ainda estão, né? Estamos com 57, tá? Dizer que são temas que não estão ligados apenas a uma única disciplina, mas que envolve todas as outras disciplinas, todas as outras áreas, né? E que é de fundamental importância que a gente adentre nesses temas. Infelizmente, a gente fica preocupado com o que vai abordar, porque é muita coisa para pouco tempo, e a gente não pode estar se estendendo muito, tá? Mas que é muito proveitoso e é gratificante também saber que muitos alunos se interessaram. Infelizmente, eu estava acompanhando aqui, lá no WhatsApp, em alguns grupos, tinha gente querendo entrar e não tinha mais vaga, tá? Mas só agradecer mesmo pelo momento, acho que proveitoso que foi esse. Muito bem. Rodrigo, me permita um comentário. Eu queria fazer 2 comentários. O primeiro é que a gente que gosta de estudar, de ler, de pensar, você percebe que a escravidão ela foi construída por um interesse econômico e ela foi abolida por um interesse econômico. E hoje, estudando isso como estudantes do ensino médio e como humanos e como cidadãos, a gente deve entender que hoje a gente não está atendendo a nenhum interesse capitalista. A gente está atendendo a um interesse humano, que é a questão do respeito à dignidade, tá bom? Com relação a esse momento que eu estou maravilhada, né, de ver, além dos alunos aí, eu estou um pouquinho nervoso, faz parte, a gente cresce se arriscando. Quer dizer que eu achei lindo a mediação de vocês, tanto do Rodrigo como de Sofia. A apresentação dos Tomásios, esses meninos protagonistas da Olimpíada de História, tá? Foram 6 fases, né? Foram milhares de equipes do Brasil inteiro. Infelizmente, a gente não ganhou medalha, mas a gente chegou entre as 2.100 equipes do país. Então, é um prazer trabalhar com esses meninos, eles realmente são muito protagonistas, né? A gente, novamente, mais uma vez, desculpa pela internet não ter deixado na mão, mas eu estou pensando aqui, vou amadurecer essa ideia, o grupo de professores de Humana e a Gestão, na perspectiva de que, para a próxima sexta-feira, nós vamos ter 2 professores convidados, né? A gente não os conhece, eles não são professores da nossa escola. Então, qual é a proposta? A gente vai trabalhar com o provedor de internet, com vista a uma melhor internet de onde for transmitido no YouTube, e vamos contabilizar os convidados, os apresentadores, mediadores e as vagas remanescentes do Meet. Nós vamos colocar à disposição para se inscrever esses alunos que, por exemplo, iniciam e chegam até o final, que não entrou só para pedir a frequência, né? Mas eles estão aqui conosco. Então, a gente vai disponibilizar as vagas, porque, infelizmente, a gente só tem acesso a 100 pessoas na sala. Então, a gente, depois que vê quem são, né, as pessoas que vão estar nessa apresentação do encerramento da próxima semana, a gente vai ter um filósofo, a gente vai ter uma historiadora e também ativista negra, né, que é a professora Cícera Preta, e o filósofo, o professor Edilson Botelho. Eles são da capital, são professores da rede pública, tem outros trabalhos, vocês vão gostar muito de conhecer eles, eu acredito. Então, a gente vai oportunizar para ficar aqui no Meet, interagindo, comentando, fazendo perguntas, os alunos que
querem entrar no início e ficar até o final, tudo bem? É uma proposta e nós vamos nos comprometer, né, a ver com o provedor uma internet extra para, de onde estiver a rede de transmissão do YouTube, a gente ter uma melhor qualidade, tá bom? A qualidade da internet deixou a desejar, mas a qualidade das apresentações, das pessoas que estiveram aqui, meus companheiros queridos de trabalho, né, professor Laureano, professora Lalinda, muito obrigada, né, uma riqueza a explicação de vocês. Eu não vou comentar a qualidade que a gente conhece, né, as pessoas que trabalham com a gente são altamente competentes, e a vocês, queridos, que estão aqui com a gente até aqui o finalzinho, muito obrigada, e obrigada aqui também à parceria do querido professor Francisco Melo, que está em transmissão aqui com a gente, tá? Então, foi muito produtivo, foi um momento muito rico e gratidão aí por esse espaço, especialmente aqui os professores da área de humanas, como a gente está encabeçando aqui enquanto área, mas todos os outros professores, né, a gente não está considerando aqui disciplina, a gente está transitando entre as áreas, e os parceiros da nossa escola, que são muito parceiros, nosso grupo de professores, além de competentes, são muito parceiros. Então, muito obrigada a todos vocês e continue aí interagindo conosco nas aulas de todo dia. Amanhã tem a aula 2, tem a parte 2 do conto A Escrava de Maria Firmina dos Reis. A gente tem aí o concurso Caixas Sublimes e tem também o concurso de História em Quadrinhos. Participe e vamos aprender juntos. Muito obrigada. É com vocês, meninos e meninas. Nesse momento de finalização, nós só podemos agradecer, né, a todos vocês que estão aqui nos assistindo desde o início, tem um tempinho já. Agradecer essa presença virtual de vocês aqui no nosso momento. Agradecer também à escola por ter aberto esse espaço para a discussão de um tema tão importante, que é tão pertinente na sociedade atual. E também aos nossos convidados, né, que enriqueceram e abrilhantaram, né, o momento com as importantes contribuições acerca do tema. Sofia, você quer falar alguma coisa? Eu também queria agradecer aos professores, aos convidados e aos alunos que assistiram isso. Eu fiquei um pouco nervosa no começo, acabei errando algumas coisas, mas acabei falando o que eu queria falar e a apresentação foi incrível dos professores, a explicação foi bastante... foi incrível mesmo. Só isso. Então é isso. Então, a vocês pela nossa frequência, muito obrigada. Né? Fiquem em paz e até sexta-feira na nossa web, né, de encerramento dessa semana, que para nós está sendo um grande aprendizado também. E se alguém dos alunos estiverem na sala, quiser ligar o microfone, quiser ligar a câmera, quiser mandar um recadinho, quiser falar, fiquem à vontade, tá bem? E a gente se despede, né, agradecendo pela parceria aqui de vocês. Valeu, Jean, pela interação, viu? Muito bem. Valeu pela partilha.